Como devemos tratar um irmão pecador, um irmão que peca? Como devemos tratar um irmão que foi vencido pelo pecado? Nós falamos sempre que há uma luta, entre a vontade de Deus e a vontade da carne, uma luta entre o pecado e a santidade. Nós vivemos essa luta. Ontem nós lemos o texto justamente que fala para nos aproximarmos de Deus, para fortalecermos esse relacionamento com Deus, do Espírito, para manifestarmos as características do Espírito, e então matarmos essa vontade da carne. Mas e se nessa luta nós perdermos para o pecado? Se o pecado ganhar, se nós formos vencidos pelo pecado? Como nós devemos tratar um irmão que está passando por isso? Um irmão que foi vencido pelo pecado. Um irmão que pecou. O interessante nesse raciocínio é o seguinte: eu não estou dizendo para você que o irmão foi acusado de. Não estou dizendo para você que o irmão tem a chance de. Não, estou dizendo para você que o irmão pecou. E o apóstolo Paulo traz essa situação no capítulo 6 da carta aos Gálatas, que estamos lendo, que é a nossa porção do Novo Testamento, aqui na sequência da Bíblia 365. E ele fala de um irmão que pecou. E eu acho muito interessante ele falar isso, porque isso é necessário para nós até hoje, porque até hoje nós não sabemos lidar com o pecado dos nossos irmãos. A Bíblia fala muito sobre o perdão dos pecados. E a igreja, por consequência, também fala muito sobre o perdão dos pecados. Mas a igreja está muito pronta para perdoar os pecados das pessoas de fora da igreja. Eu gostei muito de uma música que eu fui semana passada numa igreja, eu ouvi uma música que fala: venham todos os perdidos, venham todos os aflitos, venham todos, que aqui é casa, nós estamos em casa, nós temos casa. Igreja é isso, igreja é um local que chama perdidos, pecadores, para conhecerem e caminharem com Cristo e com o corpo de Cristo. E se a pessoa chegar na igreja falando que cometeu qualquer pecado, nós aceitamos, mas temos muita dificuldade em lidar com o pecado de dentro da igreja. Jesus já falou isso, se seu irmão pecar contra você, então tem aquela sequência de falar com ele, chamar outro, chamar a igreja, para tentar ganhar o irmão, e como é difícil. Antes de ler o texto, eu sempre penso nisso. Uma vez, eu conversando com algumas pessoas, falei: olha, eu tenho uma receita para você cometer todos os pecados e não ser excluído da igreja, e ser aceito pela igreja. Se você é aceito por Deus, é outra história, e se sendo filho de Deus você vai querer cometer pecados, é outra história. Mas para a igreja, nós somos tão bitolados como igreja que existe uma receita fácil. É só você, no final de semana, sair da igreja, sair e cometer todos os pecados, fazer tudo que a igreja não permite. No outro final de semana, voltar chorando, arrependido, falando que você entende que Jesus é o caminho, que você precisa dele, e a igreja vai te aceitar de braços abertos. Enquanto o irmão que está na igreja, se fizer a mesma coisa que você, ficará por meses em disciplina, porque a igreja geralmente é muito pronta para perdoar os pecados de quem está fora e recebe com alegria os que estão fora e se arrependeram, mas tem dificuldade em acreditar no arrependimento dos que estão dentro. Bom, já falei demais, vamos ler o texto. O apóstolo Paulo fala o seguinte na carta de Gálatas capítulo 6. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, é essa situação que nós estamos falando. Um irmão foi vencido pelo pecado. E agora? O que a igreja faz? O irmão, se foi vencido pelo pecado, aquele relacionamento do espírito, está fraco na vida dele. Ele está mais cheio da carne do que do espírito, por isso foi vencido pelo pecado. Então, o que devemos fazer? Olha o que o apóstolo Paulo fala para a igreja. Vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. Então, o irmão foi vencido pelo pecado. Ele está fraco no seu relacionamento com o Espírito, a vontade da carne ainda é muito forte nele, ele está lutando, mas foi vencido. Mas eu e você somos cristãos há mais tempo, temos um relacionamento com o Espírito há mais tempo, somos guiados pelo Espírito, coisa que nosso irmão deveria ser também. Qual é a nossa missão? A nossa missão é falar dele?
é julgar, é criar intriga, mandar os irmãos se afastarem dele, causando separações, divisões, dissensões, que são obras da carne. A nossa missão é manifestar o fruto do Espírito e amorosamente, olha o que o apóstolo Paulo fala, com mansidão, que é fruto do Espírito, nós devemos ajudar esse irmão a voltar para o caminho certo. Enquanto ajudamos esse irmão, enquanto acompanhamos, enquanto comentamos sobre o erro dele, sobre a falha dele, devemos tomar cuidado, cada um, para não ser tentado. Sabe o que o apóstolo Paulo fala? Que eu não posso caminhar sozinho. Eu tenho que ajudar você a carregar a sua carga. E eu tenho que ajudar aquele irmão que pecou a carregar a carga dele, pois somos um único corpo. Cada um ajude a levar o fardo uns dos outros. Se nós fizermos isso, se você ajudar o seu irmão a levar o fardo dele, se eu ajudar meu irmão a levar o fardo dele, se eu, com mansidão, ajudar meu irmão a voltar para o caminho, né, ao invés de me afastar, brigar e criticar, ao invés de ter acesso de raiva, que é obra da carne, olha o que o apóstolo Paulo diz no final do versículo 2. Assim vocês estão obedecendo a lei de Cristo. Apenas esses 2 versículos. Se você tem um irmão que foi vencido pelo pecado, ajude-o. Se aproxime dele. Você é mais forte, você é espiritual, você entendeu o erro, você sabe que ele está lutando. Então ajude o seu irmão a voltar para o caminho certo. Ajude o seu irmão a carregar o peso dele, o fardo dele. Você tem seus fardos, ele tem os dele, são diferentes, mas todos nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades e as nossas fraquezas. Se você é irmão, você ajuda. E se eu não ajudar, pastor? E se eu deixá-lo para lá? Se eu não quiser saber da vida dele? Ele que cuide da vida dele e eu da minha. Eu só tenho uma coisa a dizer para você. Infelizmente, você também está sendo vencido pelo pecado. Você também está deixando de desenvolver o fruto do Espírito e manifestar essas características. Está se deixando levar pela divisão, está se deixando levar pelo egoísmo, né? Está cuidando da sua própria vida apenas, de uma vaidade egoísta, está se achando melhor que o outro irmão, que é orgulho. Então você não está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Vocês que são espirituais vão ajudar. Não tem outro caminho. A minha postura e a sua postura diante dos irmãos que pecam revela se somos espirituais, guiados pelo Espírito, ou se ainda somos dominados pelas vontades da nossa carne. Sabe aquilo que você fala, de vez em quando dá vontade de pegar um pelo pescoço? Sim, essa é a vontade da nossa carne. A questão é, você vai deixar ela dominar você? Ou você é guiado pelo Espírito? Esse texto nos deixa sem um campo neutro. Ou você abraça o seu irmão e carrega o fardo dele, e assim você cumpre a lei de Cristo, sendo guiado pelo Espírito, ou você está também caindo em pecado, deixando ser vencido pela tentação, né, deixando ser guiado pelo seu orgulho, pela divisão, pelo egoísmo, seja pelo que for, mas pela obra da carne. Eu peço que o Senhor te mantenha próximo a Ele, que você ouça a voz de Deus, que você seja guiado pela vontade de Deus. Eu peço ao Senhor que Ele te ilumine, que Ele te guarde, que Ele te capacite, que Ele te dê força, amor, mansidão, para que, além de cuidar da sua vida, você ajude outros a carregar o fardo deles, que você seja irmão, irmão de verdade. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que você fique colado com Jesus Cristo, parecendo com Ele cada dia mais. Um grande abraço, Deus te abençoe. Foi uma bênção compartilhar mais esse texto da Bíblia com você, esses 2 versículos apenas. Se você entender que essa pequena reflexão pode ajudar outras pessoas a caminharem próximas de Deus, então compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. E antes de ir embora, lembra do meu convite. Veja se está inscrito no canal, deixa um like no vídeo e volta amanhã, porque todos os dias temos um vídeo aqui cedinho, comentando um dos textos que lemos na Bíblia 365. Deus te guarde até lá.